Boa noite, aqui quem está falando é a pastora Ruth Viana, passando por aqui pelo YouTube para desejar um ótimo mês de vitória e de todas as redes sociais, tá? E não tenho gravado tantos vídeos devido a acúmulo de estudo, mas logo logo estarei aí ativa novamente. Então, uma boa noite, ótimo mês, que venha ser um mês de grande sucesso, né? Um Natal maravilhoso, uma virada de ano maravilhoso. E eu quero compartilhar uma mensagem com você nesse dia. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 2, diz assim: Disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para de comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram os que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu chamo sua atenção nesse dia, nesta mensagem. O tema desta mensagem é por que Adão e Eva se comunicam com a serpente. Isso é uma grande revelação. Se nós olharmos, né, você estiver ouvindo esta mensagem em qualquer lugar do mundo e do país, nós vemos que ter um bichinho de estimação, ter um cachorro, ter um gato, muitas pessoas até gostam de adquirir. É bom quando tem espaço e quando tem tempo para cuidar. Quando não tem tempo, quando não tem espaço, eu não acho bom cachorro, nem gatos, bichos, estar convivendo com crianças. Existe criança alérgica que só do pelo pode transmitir doenças. Mas eu fico pensando, um animal assim, perto de uma criança, um animal, como é que é o sentimento de animal? Olha só. Essa mensagem é estranho ver aqui na mensagem o animal está falando com um ser humano ou não. Isso é uma pergunta. Só existe outra parte na Bíblia que o animal também falou. Se você for olhar, o profeta Balaão foi repreendido por ser um burro. Está escrito em Números capítulo 22, versículo de 1 e 35. Você conhece a história de Balaão? Só que temos de entender uma coisa. Você que está ouvindo esta mensagem, eu chamo sua atenção. Quem precisamos discernir de quem está falando conosco. Porque isso é muito importante. Quantas pessoas estão por aí tudo, vendo tantas vozes, vendo tantas coisas, sem saber discernir. E eu fico imaginando ali a forma que Adão e Eva estavam ali naquele jardim. E se nós olharmos para a palavra, o que temos de entender é uma coisa, que é precisamos discernir quem está falando conosco. São anjos? São o quê? Anjo do mal, é Satanás? Nesses últimos tempos, nós vemos tantas pessoas sendo enganadas, com tantas revelações. Mas eu quero, através dessa mensagem, te esclarecer algo da parte de Deus. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai libertar não vai ser um livrinho, não vai ser uma leitura, vai ser a própria palavra de Deus que vai te libertar. E nós vemos o mundo afora, muitas pessoas com falta de entendimento, com falta de sabedoria, porque não estão entendendo a palavra, tendo a compreensão da forma que ela tem de compreender. Aí eu volto aqui para a palavra, para a mensagem, olha só. Quantas pessoas nesses últimos dias estão por aí afora buscando revelação? Os animais do Jardim do Éden, quem eram aqueles animais? É uma pergunta também, para você estar até simplesmente compreendendo. É porque quem foi permitido a falar com Eva? Deus não permitiu que o animal falasse. Por quê? Com o ser humano. Porque se nós olharmos aqui, a gente vai ver, nossa, um animal ali falando com Adão e Eva, mas tem grandes revelações, e como eu falei, quem era aquele animal? Deus, se nós olharmos na linha da palavra,
Olha só, Deus não permitiu que o animal falasse porque a fala do ser humano tem coerência. A linguagem do ser humano, que é a imagem da semelhança do Senhor, é uma linguagem que tem coerência, é uma linguagem que tem como discernir. E como é que era o som daquela serpente ali falando para Eva? Ali, Adão, como é que era? Você sabe, simplesmente a discernir como é que era aquela voz? Olha só. Só que tem um detalhe. Por que que Adão e Eva não achou estranho? Aí está aí uma grande revelação também. Por que que eles não acharam estranho aquela fala? Você sabe por quê? Um animal falando com eles, eles não acharam estranho. Por quê? Será que eles não tinham o quê? Raciocínio. É o que está faltando nesses últimos dias. Raciocínio, discernimento. Você precisa ter discernimento. E eu vejo que Adão e Eva não tinham esse discernimento porque eles não estavam achando estranho. Olha, uma serpente está falando com ele. É preciso discernir. E nós vemos nesses últimos tempos que tem muitas pessoas que estão sem discernimento. E eu vi nessa mensagem, nesse dia 3 de dezembro, te ministrar acerca de discernimento. Quem é que está falando com você? Você teve uma revelação em sonho? Foi através da palavra de Deus, um recado? Mas o que eu quero te dizer, quem está falando com você? Se nós olharmos ali para a palavra de Deus, nós vamos ver quantas coisas ali que aconteceu ali no Jardim do Éden. Se a gente for analisar, depois que Adão comeu a fruta, foi lá, Deus apareceu. Olha só, vamos continuar aqui lendo para a gente compreender o raciocínio da palavra de Deus. Versículo 8. E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, quando uma pessoa realmente ela está fora da presença de Deus, ela quer simplesmente se esconder. Mas você tem que se aparecer para Jesus, para o quê? Para Ele mudar, para Ele transformar, para Ele limpar, para Ele purificar. Se você ficar distante, vai ser pior para você voltar. Mas hoje você tem essa chance de voltar. Volte agora para Jesus. Ele tem um plano maravilhoso para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu trouxe uma reflexão ainda dessa semana, que nós temos muitos desejos, muitas vontades, mas não podemos às vezes realizar, porque não é a vontade de Deus. Olha só, o versículo 9. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? É uma pergunta. Deus fala, onde você está? Porque foi dado um aviso. Não comereis dessa árvore. Deus continua dando aviso a cada dia, mas muitos não estão nem aí para os avisos de Deus. Covid-19, várias enfermidades, muitas coisas acontecendo e muitos não estão nem aí. Não zombe da palavra de Deus. Olha só, versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Quer dizer, ele ouviu a voz de Deus, mas queria aparecer por quê? Porque estava nu, quer dizer, antes de comer aquela árvore, não se sentia, não estava ele e a mulher dele normal. Mas depois que comeu aquela árvore, que fez ver o mal e o bem, as coisas pioraram. Por isso que nós temos de ver a palavra de Deus. Se a gente for olhar tantas coisas que não vem fazer mal, vem fazer bem para a gente, é melhor nem fazer. Olha só, versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estava nus? Olha só, Deus vai perguntar, quem te mostrou que estava nu? Quem foi que te mostrou? Deus fez uma pergunta. Você muitas das vezes está firme na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, mas muitas vezes são muitos pratos de lentilha que aparecem a cada dia. Mas eu quero repreender agora, na parte de Deus, todos os pratos investidos de Satanás que venham aparecer para querer atrapalhar a tua vida. Você que diz que vai ter o pior final de ano, eu vou dizer para você, você vai ter o melhor. Porque Deus está te desfazendo todo o mal nesse dia. Versículo 11, olha só. Ainda continuando, né? E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que eu te ordenei? Que não comesse? Então disse Adão,
A mulher que tu me deste de companheira, ela me deu a árvore e comi. Peraí, Adão. O varão é você é o cabeça, né? Tem muitas pessoas, tem muitos vasos fora do local. Você entendeu? Você é o cabeça. Quer dizer, você comeu a árvore, agora acusou que foi a mulher, que Deus dele também quer acusar também Deus também. Tem pessoas que tá dando tudo errado, elas falam assim, é a igreja, é o pastor, é Deus, é não sei o que. Olha, amado, Deus não tem nada a ver com isso, com as nossas atitudes. Deus não tem nada a ver. Então ele veio de falar a verdade, né? E simplesmente falou, não foi a mulher que tu me deste. Por que quando a mulher deste a fruta para você comer, você pudesse examinar? Não vou comer. Você comeu sozinho, então você se ferre, mas eu não vou comer. Poderia simplesmente fazer isso, mas ele falou, foi a companheira que tu me deste. E aí eu comi, mas você comeu por quê? Tem muita gente comendo muita coisa que não presta, se alimentando de tudo que não presta. Mas eu quero nessa noite, eu quero nesse terceiro dia profetizar que toda obra de bruxaria, todo mal, tudo aquilo que vem consagrado para fazer mal para você a partir de hoje, não vai se alimentar de qualquer coisa, você vai alimentar da palavra de Deus. Você vai estar tendo pessoas ao lado que vêm te colocar para frente, não colocar para trás. Olha só, versículo ainda 14, diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás pó e comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor na conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, se nós olharmos aqui, o tema da mensagem, porque Adão e Eva se comunicam com a serpente. Com quem que você se comunica? Eu quero fechar essa mensagem, até mesmo antes de oração. Com quem que você se comunica? Se nós olharmos aqui, a gente vai ver uma revelação, né? Grande revelação, e talvez você fale assim, os animais falam? Mas você viu falar assim, esses animais, quem são esses animais? E como era a forma desses animais falar? Porque daqui a pouco você pode falar, os animais também entrarão no reino dos céus. Daqui a pouco você pode até pensar desta forma, se você não entrar, não saber discernir o que Deus fala. Tem coisa, amado, que não é para nós discernir. Tem coisa que a revelação Deus não entrega. Mas eu quero te dizer, você fala com tantas pessoas, mas você se comunica com quem? Deus fez os animais? Sim, Deus ele permitiu fazer os animais. Mas quem é que estava falando ali com Adão e Eva? Se nós olharmos a vários estudiosos, a vários teólogos, eles vão falar, trazer grandes revelações de vários estudos, quem era aquele animal que estava falando com Adão e Eva. Mas eu quero te dizer, com quem você se comunica todos os dias, ao acordar, ao deitar, à madrugada, quando você perde o sono. Muitas das vezes são tantas coisas que pensamos dia a dia, que queremos, que não podemos. São tantos pensamentos, mas eu quero te dizer, hoje Deus está falando com você, e Ele quer mudança, Ele quer transformação. Talvez você está preocupado com tanta coisa, pastora Ruth Viana, são tantas coisas que acontecem, mas eu quero te dizer, Deus ele tem mudança, Ele quer transformação. A Bíblia fala que agindo o Senhor, quem impedirá? Estamos numa campanha agindo Deus, quem impedirá? Através da web, através da rádio comunitária, já espalhamos pela internet, já espalhamos pelo Instagram, pelo Facebook, por onde chegar a palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Tem pessoas que falam, eu não gosto de internet, depende do que você faz. Depende do que você compartilha, depende do alimento que você está dando, de que você está passando. Nós vemos que a palavra de Deus, ela tem de ser pregada até os confins da terra. Tem muita gente que ainda não recebeu a Jesus, tem muita gente que ainda não conhece a palavra do Senhor. Mas eu quero nesse dia, eu quero profetizar e eu quero tirar alguns minutos para orar. Você que de repente está com problema em qualquer área, pastor, eu tenho dificuldade de me afirmar em tal determinada área, quando eu penso que estou firme, de repente eu já estou. O cair do homem é de Deus, mas o cair do homem, o levantar é de Deus. Mas se levante, fica firme em nome de Jesus. Deus não falou que era 1000 maravilhas.
Ele falou, no mundo terás aflição, tenha bom ânimo. Se ele venceu, nós venceremos também. Então, começa a se alimentar na palavra sólida. A Bíblia fala, eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías capítulo 59. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos, que não possam nos ouvir. Mas o que impede? Ah, pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado e nada tem acontecido, mas o que está impedindo? Precisa ver o que está impedindo. E outra coisa que eu vou dizer, você nem terminou um objetivo, você está começando outro objetivo. Você já esperou o Senhor responder para depois você partir para outro? São tantas coisas no mundo espiritual que muitas vezes fica retida, que você não consegue tirar do mundo espiritual. A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu, mas tem muitas coisas ligadas no mundo espiritual que não foi desligada. Quantas pessoas que estão com sua vida espiritual arrebentada no mundo espiritual, qualquer dia desse eu vou voltar, com as ministrações do que é o mundo espiritual, onde muitas pessoas colocam todos os dias coisas no mundo espiritual que não presta, não tira. Exemplo disso são as mães que instigam seus filhos, são mulheres que fazem tantas coisas, homens também, pessoas que fazem tantas coisas e elas simplesmente, antes do novo dia, ela não é capaz de dobrar o seu joelho e me pedir perdão de tudo que ela fez naquele dia. E Deus é poderoso para perdoar. Qual é a voz que você tem ouvido? O que é que tem te chamado a atenção? Jeremias capítulo 33, 3, clama-me e responder-te-ei. Você tem clamado e não tem respondido? Você tem ouvido tantas pessoas, no caso de Adão e Eva, ouviu ali o que é aquela serpente, simplesmente colocando eles contra Deus, que quando a serpente fala, não, pode comer, que você quando comer você vai enxergar. No caso, ela teria de obedecer o quê? A voz de Deus, não teria de obedecer a serpente, mas o inimigo ele gosta de fazer confusão. E até hoje ele continua fazendo confusão na vida de muitas pessoas. Tem um versículo na Bíblia que fala que, se possível, até o escolhido poderia nos últimos tempos estar enganado, está registrado no livro de Mateus. Então, amados, é momento de nós clamarmos, de buscarmos a presença do Senhor, é momento de nós pararmos minutos para ler a palavra do Senhor. E eu quero orar nesse dia. Talvez você está ouvindo tantas vozes na área espiritual, na área sentimental, na área conjugal, na área pessoal. São tantas áreas, você está confuso com tantas vozes, sem saber quem é, esperando a confirmação de algo, mas eu quero te dizer, a confirmação vem da parte de Deus. Se você clamar, se você buscar. Eu acho que está chegando a tempo dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. A mulher ali do fluxo de sangue, né? Você traz ali uma reflexão, de repente o Espírito Santo já vai levar você para tantos lugares da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos ali com aquela enfermidade. Ela gastou tudo que tinha. Muitas das vezes a pessoa quer gastar tudo que tem para depois buscar ao Senhor. Seria bom você vir com tudo, né? Toda aquela juventude, com o Senhor, para tudo, né? Apesar que tem muitos jovens que falam assim, não, eu não tenho muitas coisas para curtir, agora não, deixa para depois se não der tempo. Eu vi uma ilustração uma vez, que é verídica, isso aconteceu em São Paulo, de uma ilustração que tal pastor estava ministrando, e ministrou ali para aquele jovem, falou, né? Ele falou, agora não. Quando saiu ali da porta para fora, alguns minutos, houve um tiroteio no barro. Quem foi que morreu? Aquele rapaz que falou que agora não. É agora sim. Agora é de você receber Jesus como único Salvador. Você que está ouvindo essa mensagem de qualquer lugar, recebe Jesus como único Salvador. De repente não tiver tempo de você chegar numa igreja, recebe onde você estiver. E fala assim, eu recebo Jesus como único Salvador. A palavra não volta vazia. E aquela mulher gastou tudo, 12 anos com aquele fluxo de sangue. Fica imaginando, a Bíblia não deixa relato, até procurei ali ver alguns relatos, se aquela mulher era casada, se tinha filho, porque eu vejo se aquela mulher fosse casada, o casamento dela estava paralisado, porque 12 anos com fluxo de sangue, né? Ela estaria anêmica, ela não estaria ali, realmente está ali em contato com seu marido, ela estaria, né? A Bíblia não deixa o detalhe, eu até investiguei, tem coisas que não é para nós saber, mas ela gastou tudo. E naquela época, mulheres, além de não ser valorizada com esse tipo, como se fosse uma enfermidade, ficavam isoladas, não era como hoje não. E mulheres fazem radioterapia, quimioterapia e outras enfermidades, está no meio de qualquer pessoa. Na época não, amados. E aquela mulher, acredito eu, que ela ouviu falar de Jesus.
E ela foi e tocou ali na orla de Jesus, aquele vestido comprido, que Jesus estava ali. E estava uma multidão. A multidão, amado, só atrapalha. Deixa eu te falar uma coisa: quantidade não é qualidade. Muitas das vezes o Espírito Santo, 5, 6 pessoas, Deus faz um mover maravilhoso. Às vezes tem um monte de gente que não está entendendo nada da palavra de Deus. Mas você que está ouvindo a palavra, seja a maioria. E aquela multidão ali que só apertava Jesus. E se nós olharmos ali na palavra, nós vamos ver que Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos ali falaram: não, então, em outras palavras, não tem não. Aí não viu nada. Sabe por que eles não viram? Porque eles estavam dispersos. Tem muita gente disperso nesses últimos dias. E eu quero te dizer, Deus ele quer abrir o nosso entendimento a cada dia mais. Quando aquela mulher tocou nas vestes, automaticamente ela sentiu parar aquele sangramento que ela tinha. E acredito eu que a vida dela voltou ao normal. Se ela era uma mulher casada, ela teve a vida dela conjugal completa, né, realizada. Acredito eu, a Bíblia não revela, mas sou eu que estou falando, que acredito eu que se ela foi casada, a vida dela foi ter sentido, de repente foi ter filho, né? Eu não sei se ela teve antes ou não, a Bíblia não fala. Então, amado, o negócio é estar com Jesus. Eu fico imaginando se aquela mulher pedisse permissão, nem poderia estar, então ela foi por detrás ali tocar. Ninguém viu. Porque a multidão só faz número, mas não resolve. Quem resolve mesmo é Jesus. E lá eu vejo também fazendo comparação com a mulher samaritana. Ali é uma outra história, mas se o Espírito Santo me fez lembrar o que ele quer que eu fale, a mulher samaritana, ela sofria da área sentimental. É a ilustração, porque quando Jesus chama ela, né, para ali, chama o marido dela, ela disse assim: eu não tenho marido. E o Senhor Jesus falou: disseste bem, tiveste 5, que tem agora não é seu. Então eu acredito que ela saiu de um relacionamento e entrava no outro. Só que quando ela conheceu ali Jesus, você pode ver a ilustração ali no Evangelho de João, capítulo 4 inteiro, você vai ler inteiro para conhecer a luz ali. Ela diz: verdadeiramente, creio que o Senhor é profeta, né? Ela pôde reconhecer. E a água, você vê que Jesus, ele abriu um leque, né? O nosso Salvador, ele é maravilhoso. Ele fala em ilustração, ele fala de uma forma, ele fala da luz, ele fala do sal, ele fala de uma forma que o médico entende, o analfabeto entende, o leigo entende, aquele que não enxerga, aquele que não tem visão entende o que Deus falando, porque o nosso Salvador sabe o que é? Ele não faz acepção de pessoas, quem faz é os homens, mas o nosso Salvador não faz. E aí o que acontece? Aqueles discípulos saíram para resolver alguma coisa, comprar comida, e ali houve um encontro, aquela mulher com Jesus, uma mulher samaritana. E se for analisar, os samaritanos viam Maria discriminação, né? Está falando ali uma mulher com um homem, né? No caso Jesus, que aquela mulher seria uma coisa que uma coisa assim de discriminada. Mas Deus ele prepara um bom encontro. O nosso Salvador, ele sabe a forma certa de trabalhar. E nós temos de aprender com ele, o nosso Salvador, ganhar alma para Jesus, ter sabedoria para estar semeando a palavra do Senhor. E Jesus pediu um copo de água, olha só, Jesus pediu um copo de água. E se nós analisarmos na palavra do Senhor, nesse copo de água, quem precisava da água verdadeira da vida era o que? A mulher. Mas Deus, ele sabe chegar. E quando Deus ele chega de uma forma para mudar e transformar. Jesus ele fala: se você soubesse quem está pedindo esse copo de água, você não daria só esse copo de água. Leia lá, eu só estou só narrando que o Espírito Santo me fez lembrar. Eu nem abri a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá abrir. Vamos abrir para a gente encerrar aqui essa mensagem. Evangelho de João, vamos lá. Vamos lá. A palavra de Deus é maravilhosa. Ó, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler quase todo o capítulo para a gente compreender, né? Você que está do outro lado, você também pode abrir. Olha só, Evangelho de João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6 para a gente entender melhor, tá bom? 4, Evangelho de João 4, versículo 6, para a gente ir lá no foco. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era quase a hora sexta.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar o poço é fundo, onde pois tem água viva. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tomará até sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nela fonte da água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que és Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, vos anunciará. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Amado, a palavra de Deus é maravilhosa. Já quero encerrar esta mensagem, já com oração. Houve vários personagens aqui nesta mensagem, mas o foco é porque Adão se comunica com a serpente. Com quem que ele estava falando? Eu quero orar. Eu quero chamar a sua atenção a falar com Deus nesse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. Pai amado, eu não sei por onde ela vai ouvir, se vai ser pelo YouTube, se vai ser pelas redes sociais, se vai ser pela web, por aonde for. Pai amado, nos ensina cada dia a comunicar, a ouvir a Tua voz, Pai amado, que é suave, a saber discernir a cada dia mais, Pai amado. Nós sabemos que ali a Eva, Pai amado, a ordem que foi para Adão e Eva, Senhor, não comer daquele fruto. Já tinham ouvido uma voz que era a voz do Senhor, mas eles deram ouvido, Pai amado, à voz da serpente. Eles não souberam discernir, Pai amado, aquela voz. E eu quero nesse momento apresentar o Brasil, apresentar o último mês do ano. Eu quero apresentar, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que estão com falta de entendimento. Senhor, nos ensina cada dia mais a conhecer mais e mais a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero apresentar esse jovem, eu quero apresentar essa jovem, eu quero apresentar essa pessoa, Pai amado, que muitas das vezes vai em tantos lugares em busca de uma revelação, em busca de uma resposta, Pai amado, e muitas vezes não acha. Muitas das vezes é confundida, Pai amado, porque não sabe ouvir onde está a voz do Senhor. Mas eu quero apresentar a vida de cada pessoa nesse dia. E quero declarar a vitória, quero profetizar a vitória na vida dessa pessoa. Nós teremos o melhor Natal, a melhor virada do ano. Eu quero profetizar na vida de cada pessoa nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero já encerrar esse vídeo declarando vitória, tá? Que Deus te abençoe grandemente, a tua vida e a minha vida e a vida de todos.